Tava pensando aqui a importância da palavra de Deus, do alimento. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai de Deus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele também disse que eu sou o pão. Eu sou o pão que vem do céu. Ou seja, a palavra é o nosso alimento. Eu tava pensando que sem a palavra, ou melhor dizendo, sem o alimento, a gente não se movimenta. Sem movimento, a gente não tem força para andar. Sem o alimento, a gente não cresce. E a Bíblia diz que Deus é amor. E quem ama permanece nele. Deus é amor e quem ama permanece nele. A Bíblia diz que mais o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Ou seja, o amor é um dos frutos do Espírito. É algo que sai de Deus. E também é algo que deve sair de nós. Porque quem não ama não permanece em Deus. E você vê que o alimento nos sustenta. Sem o alimento a gente cai. Sem o alimento a gente não tem força para continuar andando. E às vezes a gente peca, às vezes a gente erra, porque a gente não está em Deus. É como Pedro andando sobre as águas, e ele olha para o vento, olha para o mar e ele cai. Ele tirou o foco de Jesus. Quando a gente tira o foco da palavra de Deus, quando a gente deixa de se alimentar diariamente, a gente pode perecer, cair. A Bíblia diz, o justo pode cair até 7 vezes, mas 7 vezes ele se levanta. Mas em Josué, o que está escrito em Josué? Medita, aquele que medita dia e noite na palavra de Deus, fala pra gente meditar. Por quê? Permanência, diário, rotina, repetição. Repetir uma ação, fazer constantemente, hábito. Quando a gente não tem o hábito de fazer algo, quando a gente não repete uma ação, a gente muda, transita. Se a gente não tá. Pedro. Travou aqui, mas vamos lá. Pedro, ele olha pra Jesus, tá andando, tá caminhando, ele tá constante. Ele tá repetindo, deu um passo, vou dar outro, vou dar outro. Ou seja, ele só repete a ação. Constância é repetir o ato, é voltar, é fazer de novo. Só que ele olhou pro vento, ou seja, ele tirou o foco. Quando ele tirou o foco, ele caiu. Olha que interessante. Jardim do Éden também, a Eva. A serpente fala. Nossa, eu acho, meu Deus, um barato demais. Serpente, primeira, serpente falar, né? Primeira coisa que eu achei interessante. A segunda coisa é a Eva responder a serpente com naturalidade. Provavelmente os animais falavam no Jardim do Éden, para ela responder assim de forma natural. Até porque tem um versículo que diz que Deus fechou a boca, né, da jumenta. Então pode ser que Deus fechou a boca dos animais. E Deus abriu, melhor dizendo, Deus abriu a boca da jumenta, então quer dizer que se abriu também ele consegue fechar e etc. E a serpente falou, né? Ela falou, deixa eu pegar aqui pra ler com vocês. Eu gosto na versão NVI. Minha Bíblia tá na versão NVI. Que é a versão dos dias atuais. Nova versão internacional. NVI. Vamos ver o que está escrito aqui. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Então era um animal. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Então quando a gente coloca outra voz dentro de nós, interessante. Veio uma voz, né? Veio o vento, né? No caso lá de Pedro. Eu gosto de usar o exemplo de Pedro. Já usei várias vezes aqui nos meus vídeos. Muito bom. Sempre tem algo novo para aprender. E é basicamente a vida cristã, viver pela fé, andar, nossa, andar sobre as águas, meu Deus, tem milagre acontecendo, tudo aquilo que a gente vive parece que tá nessa passagem. E Jesus levantando depois, a gente pode cair, mas Jesus levanta. Olha que tantas
Eu gosto de ler essa história, essa parte. Ela, e ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto. Então aqui nós estamos falando de vozes, ó. Se eu não me engano, Paulo diz que no mundo há muitas vozes. Eu não li esse versículo ainda, mas eu vou ler depois. Mas no mundo existem várias vozes, existem várias influências. E a questão tá aí. Respondeu: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim, tarará, tarará. Ou seja, a mulher ela deu atenção. Ela deu atenção. Ela ouviu a cobra. Deu ouvidos a ela. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Ou seja, ela está se explicando para a cobra. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Primeira mentira. Deus disse que vai morrer. E a serpente está falando: não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, está falando aqui do fruto, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, ou deuses, serão conhecedores do bem e do mal. Gente, a gente não precisa conhecer o mal para continuar andando no caminho bom. Quando a gente está satisfeito em Deus, a gente não busca outros caminhos. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela. De onde é que vem o desejo? De onde é que vem a vontade? Aquilo que a gente alimenta cresce. Aquilo que a gente olha expande, aumenta. Você já viu a lanterna, como é que é? Quando você... Por exemplo, ó, quando você está próximo de algo, esse negócio, nossa, grande. Aí quando você se afasta, olha eu me afastando aqui, ó. Eu vou ficando mais distante, eu vou ficando mais pequeno. Então, quanto mais distante, mais pequeno fica. Quanto mais a gente se afasta do mal, mais o mal perde o poder, ele perde a influência sobre nós. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Eita, os olhos como enganam. E além disso, a Bíblia diz, né, que o coração do homem é enganoso. E além disso, desejável para dela se obter discernimento. Ai, Jesus. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Às vezes a gente acha que porque não aconteceu nada, porque, eu comi do fruto, nada aconteceu. Tá tudo bem. Já viu aquela música lá? Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei na minha hipocrisia. Me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho, em pele de ovelha, agindo como um lobo. Me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Você vê que ela buscou tesouros para si mesma. Aquilo que na mente dela era bom. Mas nem tudo que é bom é de Deus. Nem tudo que é bom termina bom. E muitas pessoas perecem por causa disso. O pecado geralmente é bom no início. Geralmente é bom no início. O final é morte, mas o início geralmente é bom. Porque é um desejo da carne. A carne corrompida. Se é um desejo da carne, a gente não deseja coisas ruins, a gente deseja coisas boas. Só que, olha o que a Bíblia diz: o mau desejo gera o pecado. E o pecado, ao ser concebido, ao nascer, gera morte. Então, o que acontece? O desejo da carne
não está alinhada com o desejo do Espírito. É contrário ao desejo do Espírito. Os olhos dos dois se abriram. Olha, ele comeu também. Adão comeu do fruto também. Então você vê que, olha, não aconteceu nada comigo, Adão. Ué, você comeu da árvore, Eva? Comi da árvore. Come também. Ué, mas Deus falou não sei o que, não sei o que. Aqui só fala que ele comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira, tarará, tarará. Aí Jesus veio e tal. Quando a gente não... Provérbios diz que quando o crime demora a ser realizado, punido, quando o roubo, quando a cidade, quando o ladrão demora a ser punido, alguma coisa assim, a mente do ser humano, ela começa a maquinar o mal, ela se programa para maquinar o mal. Tá escrito alguma coisa assim, ou seja, quando a gente não é punido pelo mal que a gente fez, irmão, a gente tem que ter correção. Se não tiver correção, como é que a gente vai voltar pro caminho? Arrependimento. A gente tem que se arrepender do que a gente fez. Mas como é que a gente vai se arrepender de algo que foi bom? Como é que a gente vai arrepender de algo se não tiver consequência aquele algo? E Deus, ele nos protege das consequências. Por isso que ele fala, não faz isso. Por que você acha que Deus fala, não coma do jardim? Ele falou, ele avisou. Porque se você comer, você vai morrer. Ah, Deus é mau porque não me deixa pecar? Não, Deus é bom porque ele te avisa que o pecado é mau. Qual que é a natureza do pecado? Destruição. Então, se eu pecar, quer dizer que eu vou me destruir? Sim. Então, por que será que Deus não permite o pecado? Porque ele nos ama. Porque ele não quer que nós nos destruímos. Eu acho que Paulo diz que na luta contra o pecado você não tem se esforçado o bastante, o suficiente, lutado com todas as forças, resistido. E você vê que, cara, eles não resistiram em nenhum momento. Eles simplesmente ouviram a cobra, analisou ali, criou o desejo, viu o desejo aqui. Em nenhum momento eles questionaram se era da vontade de Deus aquilo ou não. Em nenhum momento eles levaram um pensamento cativo à mente de Cristo. Em nenhum momento eles... Calma, o que Deus disse? Deus disse, tá, tá, tá. Eles começaram, meu Deus, a Eva se explicando pra cobra. Não tenta se explicar depois que Deus já falou alguma coisa pra você fazer. Se Deus falou, ele tá na frente. Não precisa ficar se explicando. Deus, ele já falou pra você, então faz. Se Deus te deu a palavra já foi liberada, vai lá e faz. Agora, se ele falou pra você não fazer, então não faz. Por que você vai mudar a vontade de Deus, o querer de Deus para satisfazer os seus próprios desejos, que na verdade é o desejo da carne corrompida? O Paulo, ele não fala que... aí ele fala, né, o bem que eu não quero, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero, o mal que eu não quero eu faço. Ele fala, ele chama o pecado de corpo de pecado, esse corpo. O pecado está no corpo, irmão. Irmã. O pecado está no corpo. DNA, passou de Adão para Eva, quer dizer, passou de Adão para o filho, passou para o próximo, agora o homem nasce em pecado, o homem nasce com esse corpo desejando coisas ruins. Tem um cara que diz que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Eu não acredito que isso está 100% certo, mas eu acredito que Salmos diz que o homem nasce em pecado, e minha mãe me concebeu em pecado, tarará, tarará. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que focar em Cristo. Vamos focar em Cristo, porque focando nele, a gente consegue continuar. Se a gente não retornar, se você se afastou da presença de Deus, retorna. Se você se afastou de Deus, volta. Porque é só na presença dele que a gente consegue se limpar, lavar. Jesus disse que vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, a palavra nos limpa. Tem alimentos que nos purificam. Então, vamos olhar para Cristo, permanecer em Cristo e levar os nossos pensamentos cativos a Ele, para que nós possamos viver a vontade dele. Meu nome é Matheus, eu tenho 20 anos, eu tinha falado que eu tinha 19 nos vídeos passados, mas eu tenho 20. Bom, é isso aí. Fique com Deus.